Este sou eu no Teatro Dias Gomes em 2014, apresentando a minha primeira peça. E este sou eu 10 anos depois, 28 de novembro de 2024 em Campinas, com DRT e tudo, após ter dublado os episódios 37 a 40 de Beyblade X. Como que isso aconteceu? Gente, o que eu vou lhes contar hoje tá do jeito que o algoritmo odeia. Não vai ter hooks a cada 5 segundos, não vai ter edição espetacular, sem visuais MrBeast. Gente, o que eu vou contar pra vocês é da minha vida. Em 2014 eu cursava mecânica na faculdade, que era um curso que eu fazia porque a indústria estava ótima e pagava bem, mas aquilo não era o que eu queria fazer. Cálculos de máquina são muito estressantes, porque se você erra uma fórmula, se você dimensiona um componente errado, o projeto inteiro explode, vidas ficam em risco, é a fábrica querendo te demitir, é milhões e milhões que foram gastos, tudo indo pro lixo. É algo que sempre me dava muito estresse. Ainda bem que pelo menos eu tinha o teatro aos sábados. Quando eu concluí o meu curso, eu fui estagiar em uma fábrica de medicamentos. E para esfriar a cabeça, sempre dá vontade de gravar alguma coisa. Um dos meus primeiros salários eu comprei uma webcam. E já naquela época mesmo eu tentava gravar diversos tipos de conteúdo, mas nenhum dava certo. E mesmo quando o estágio acabou, o emprego também não vinha. E eu fiz mais uma faculdade de mecânica de novo, só para poder responder uma pergunta que ninguém nunca me fez. Imaginava um empregador hipotético perguntando: e esse buraco aqui no seu currículo era o quê? E eu responderia que era porque eu tava fazendo mais uma faculdade. Mas mesmo assim, gente, o estresse vinha, tudo de novo, ficava muito nervoso em uma área que eu não gostava. E aí então, foi quando eu dei de gravar Beyblade, sem nem saber o que era Valtryek, o que era Excalius. Eu nem sabia que Beyblade Burst estava de volta, que tinha gente que gravava no YouTube. Eu nem sabia que Eclosão existia. Fui gravar no meu jogo e eu fui. O canal começou a crescer, eu fui equilibrando ele junto com os afazeres da faculdade. E eventualmente Beyblade Burst Turbo começou a passar dublado no Cartoon Network. E aí eu resolvi falar dos dubladores aqui no canal. Na época eu nem sabia quem que dublava em Beyblade Burst Evolution, a primeira temporada. Então eu falei, foi Danilo Diniz e o Carlos Magno, sem nenhuma pretensão, porque eu também não sabia se os Bladers sabiam quem é que dublava cada pessoa. Mas foi aí que todo mundo conheceu uns aos outros. Inclusive a gente pôde encontrar eles às vezes em pessoa, em entrevistas. Essa aqui, por exemplo, esse cenário de fundo verde, era em um dos estúdios que o Danilo tava. Foi um prazer imenso conhecer ele aquele dia e escutar com meus ouvidos ele fazendo a voz do Iger. Quando então a pandemia chegou, a indústria mecânica tomou um baque. Ela não ia ficar mais do jeito que antes e o canal foi tudo que me restou. Foi então que a gente continuava gravando, veio Beyblade Burst Rise dublado. E lá fui eu novamente repetir a dose de saber quem que eram os dubladores e trazer os links de cada um dos perfis. E um perfil em particular me chamou a atenção, que era do Leandro Loureiro, que ele dublava o Lodan. E que apesar dele não ser um personagem de grande destaque na trama, porque convenhamos, Beyblade Burst, o personagem entrava pra vender o Bey e depois ir embora. Eu vi o perfil dele mostrando os cursos que ele estava fazendo, a primeira escala que ele conseguiu fazer, cada uma das coisas. Eu fiquei, meu Deus, esse cara aqui, ele é uma história de superação, é esse cara que eu tenho que entrevistar. E a entrevista dele, vocês sabem, tá aqui no canal. Mais tarde, conversando com ele, a gente se tornou amigo, eu conversei com ele sobre a área da mecânica e a minha insatisfação. Ele me sugeriu, já que ele via toda essa criatividade que eu utilizava aqui no canal, se eu não queria me tornar dublador. E isso foi uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Então ele disse que se eu quisesse me tornar dublador, eu tinha que fazer teatro antes. E então foi exatamente isso que eu fiz. Eu me matriculei, fui fazer meu curso e pela primeira vez eu não estaria mais mentindo pra mim mesmo na minha própria carreira como ser humano. Assim que eu comecei o curso, eu fui imediatamente atrás de workshops de dublagem, como Danilo Diniz, que confiou que eu poderia fazer um bom trabalho um dia, com o Lucas Almeida, com a Rita, com a Beta Sinali, com o Vitor Paranhos, com a Karina Fonseca, com o Celso Henrique, com o Felipe Grinan, com o Thiago Guimarães, com os técnicos de áudio, com meus professores lá dentro no palco. Eu fui edificado por todas essas pessoas. Estudar teatro não é só decorar texto, saber entrada, saber saída, não, gente. É sobre saber de corpo, de tonos, de significado, de escolhas de cena. É uma parada que você só aprende vivendo. Eu acho que nem lendo os livros dá pra entender a magnitude do que é viver o teatro. Sem aquilo escrever no teu corpo as sensações, as memórias, as lágrimas, o que você passa junto com seus colegas, não tem como, gente. Fomos nos apresentando no Casarão de Cultura da Vila Guilherme, no Sindicato Ciemaco, em palco elevado, em teatro cego. Quando eu me formei em julho, eu também já estava terminando um dos meus últimos cursos, que era o 3 Cortinas Uma Voz, do Thiago Guimarães. Meu diploma finalmente saiu, e finalmente em mãos eu tinha os papéis que me permitiam tirar o DRT.
Mas aí, o sistema do Ministério do Trabalho, ele caiu no dia seguinte, o que fez com que eu e todos meus colegas de curso tivéssemos nossos DRT sendo adiados bem mais pra frente porque não tinha sistema. Era uma época que eu dizia que eu tava legalmente impedido de dublar, porque sem o DRT você não pode dublar nada. Também me inscrevi no Workdub da Collab, onde pude conhecer mais pessoas incríveis e pessoas que mais tarde estariam dublando em obras que eu ia aparecer. Tanto que em uma delas, minha primeira aparição em anime, foi no Shangri-La Frontier, onde além de fazer algumas pontas e cenas curtas, eu também fiz a voz narradora das partidas do jogo Nephilim Hollow, onde eu anunciava um Nephilim contra o outro pilotados pelos personagens. Kingfisher versus Bound Dog. Que o duelo comece! Foi ali onde, dirigido pela Beta Sinali, os excelentes técnicos de áudio que cuidaram tão bem de mim ali na cabine, eu pude assinar minha primeira vez o nome, André Cyprus. Porque esse já era o nome que o pessoal já me chamava mesmo, já me chamavam de Cyprus. Pra que reeducar as pessoas a me chamar de um outro nome? E essa dublagem, ela já tá lá na Crunchyroll, você coloca na segunda temporada, episódios 32 e 33, que você vai me escutar. Fiz um monte de pontas, além desse narrador de lutas. Mais pra frente, no final daquele ano, na celebração do Cerco de Jericó, que é uma celebração de uma grande sequência de missas e oração, que dura uma semana inteira aqui no meu bairro, finalmente o Cadu Ramos ele entrou em contato comigo, dizendo que era pra eu esperar o próximo lote de episódios de Beyblade X sair. Só de poder ter sido chamado, poder fazer o menor papel que fosse em Beyblade X, aquilo já tinha me deixado muito feliz e muito ansioso. Parecia que aquele lote não chegava nunca. Mas no dia 28 de novembro, eu fui pra Campinas, seguindo as instruções do André Coloso, que me ajudou como pegar os ônibus, onde é que tinha que ir, onde ficavam todas as coisas. E chegando lá na Dubbing Company, eu pude exercer a profissão. Nos episódios 37 a 40 do X, eu fiz diversos personagens de fundo, como mando figurino pra quem é ator recém-formado e dublador iniciante. A Queen tá certa como sempre! Continuem com a partida! Tô sabendo? Parece que o time Persona vai desafiar o topo da Torre X. Ficar segurando esse segredo desde aquele dia e também ficar conduzindo essa outra vida sem falar pra vocês, nossa, foi um período muito distinto da minha vida. Eu não podia falar nada, porque existem multas pesadíssimas se as informações da obra em processo vazarem. Eu mesmo achava que eu só ia ouvir minha voz saindo quando viesse um novo lote do nada de 26 episódios no Netflix, mas não foi o caso. Veio do nada no TVzinho, um episódio atrás do outro, e foi aí que eu resolvi mal interagir ou falar do TVzinho em nenhuma das minhas redes pra não levantar suspeitas. E foi aí que os episódios começaram a sair e eu não queria nem falar pra vocês que eu tava dublando em Beyblade X, mesmo minha voz saindo assim legalmente, porque eu não queria atrapalhar a experiência de vocês. Eu não queria que vocês ficassem com os ouvidos abertos, me procurando dentro do episódio ou algo do tipo. Era a primeira vez que eu queria passar batido por todos os Bladers. Foi então que eu resolvi conversar novamente com o Leandro, com meus colegas dubladores, se eu podia falar, se tava certo. E não tinha problema, vamos celebrar que eu tô em Beyblade X. Eu tô desde 2023. Toda vez que alguém perguntava pra onde é que eu tava indo, vocês perguntavam pra mim, eu sempre falava trabalho, eu falava curso, mas eu nunca dizia teatro. Eu não dizia nada, gente. Eu não queria incomodar vocês. Se fosse pra eu conseguir um papel, era porque fosse que eu tinha a competência necessária e que as pessoas dentro da indústria julgassem que eu tava digno de poder realizar esses papéis. Eu vim dublar, não foi só pra dublar em Beyblade, eu achava que eu nunca ia conseguir estar dentro de uma série tão importante que nem essa. Eu vim pra dublar, não foi só anime não, que fosse também série de terror, reality, documentário. Eu vim pra dublar, gente. Eu quero trabalhar, eu quero utilizar a minha voz. Como eu sempre digo muitas vezes, em todas as vezes que eu realizei curso, pros meus colegas de profissão, que eu seria o melhor Homem 1 e o melhor Garçom 2 que essa indústria já viu. Fico muito feliz de nem que seja por um instante eu ter sido esses Bladers de fundo que na série aparecem, falam uma vez e somem. Então foi por causa disso que eu resolvi vir aqui abrir o bico e falar que eu tô em Beyblade X e mostrar que essa linha que fica nos créditos foi construída por causa desse monte de pessoas que passou pela minha vida. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já passaram os episódios 37, 38 e 39, mas ainda tem mais uma chance de vocês me escutarem no momento que eu passar no SBT, que vai ser o episódio 40, que vai passar essa segunda-feira no TVzinho. Então, por favor, gente, entra lá no site, chega lá no horário, peguem e me escutem. Esse é o episódio que eu mais falo, e seria uma grande alegria vocês poderem escutar onde eu tô levando a minha vida. Agora eu sou ator e dublador, e como a gente diz, disponível para trabalhos. Meus amigos, muito obrigado por tudo, e até a próxima.